Por que você carrega pesos invisíveis? A gente vai fazer aqui uma reflexão da metáfora dos dois monges. Você já se sentiu preso a regras ou julgamentos que impedem você de ajudar ou ser ajudado? Já se perguntou quantas vezes deixou de ser compassivo por medo do que os outros poderiam pensar? Nesse vídeo, a gente vai refletir sobre a história desses dois monges que atravessam o rio da discórdia e vão seguir a montanha da fé. E ao longo dessa jornada, obviamente, eu vou fazer algumas perguntas pessoais que eu espero que de alguma forma ajude você a entender melhor como que essas lições podem se aplicar à sua própria vida. Então prepare-se aqui para essa viagem de autoconhecimento e transformação. Vamos começar? Dois monges se preparavam para atravessar um rio, conhecido como Rio da Discórdia, antes de subirem uma montanha, chamada Montanha da Fé. Um deles era novo e o outro era mais velho. E ao chegarem à margem do rio, os religiosos ficaram ao lado de uma moça muito bem vestida, que também queria chegar ao outro lado do rio, assim como eles. Mas com um detalhe: ela não queria se molhar. E com um olhar, ela pediu ajuda ao monge mais novo. Só que ele desviou o olhar e seguiu pelo rio. A mulher arrumou os cabelos, se abanou com o leque e se dirigiu então com o seu pedido de ajuda ali com um olhar mais profundo para o monge mais velho. E ele não teve dúvida. Colocou ela nos ombros e atravessou o rio, carregando-a. Do outro lado, satisfeita e seca, ela agradeceu o velho e olhou para o mais novo com desdém. E o novo olhou com indignação e raiva para o mais velho. O monge retribuiu aos dois com um olhar de compaixão e tranquila alegria. E nem é preciso dizer quem foi que ficou mais irritado com a situação. Pois é, o mais novo. E os monges continuaram o seu caminho rumo a essa montanha da fé. O novo carregava um semblante pesado e carrancudo, e o velho levava com ele a sua expressão de leveza e de serenidade. De acordo com as regras da fé deles, né, os monges não deveriam tocar corpos de mulheres. Então eles caminharam por horas, mas o monge mais novo, ainda estava perplexo com a atitude do mais velho. E aí, quando chegaram ao pé da montanha, o jovem não aguentou e expressou seus pensamentos em voz alta. Ele disse assim: Você sabe muito bem que os monges não devem tocar os corpos das mulheres. Por que você carregou aquela mulher, aquela moça, pelo rio? E naquele momento, ele respondeu o mais velho: Eu julguei que ajudar um outro ser humano, sem julgá-lo, fosse mais importante do que não tocá-lo. No entanto, eu larguei a jovem 3 horas atrás e a deixei ali nas margens do rio. Por que você continua carregando a moça? Essa é uma história de dois monges que decidem atravessar o rio da discórdia e escalam a montanha da fé. E é um convite poderoso para a gente refletir sobre os nossos próprios comportamentos e a forma como a gente se relaciona com as pessoas ao nosso redor. E, obviamente, com a gente mesmo, né? Você já pensou em como as suas escolhas refletem no seu dia a dia? Cada um dos monges representa diferentes modos da gente enxergar e interagir com o mundo. E a moça que eles encontram no caminho serve como um catalisador para essas reflexões. O monge mais novo, quando desvia o olhar e segue o seu caminho, sem ajudar a moça, ele está preso a quê? Ele está preso às regras, ao dogma da sua fé. Você já se sentiu presa ou preso por regras que impedem você de agir conforme os seus sentimentos? Pois é. A filosofia desse jovem, desse rapaz mais novo, é que parece que a vida dele está fundamentada nessa adesão rígida aos preceitos, sem questionar o contexto ou então as necessidades ali daquele momento. E essa atitude, ela pode ser vista como um reflexo de muitas pessoas da nossa sociedade, que por medo de errar ou então de desobedecer as normas, acabam perdendo o quê? A oportunidade de vivenciar a compaixão e a empatia. Pergunta para você:
Você já perdeu uma oportunidade de ser compassivo por conta de regras rígidas? Pois é. Já o monge mais velho demonstra uma sabedoria profunda e uma filosofia de vida que valoriza o quê? A ajuda ao próximo acima das regras que foram estabelecidas. O que é mais importante para você? Para você, seguir as regras ou ajudar alguém? E ao carregar essa moça pelo rio, ele faz uma escolha consciente, que é o quê? De priorizar a humanidade e a gentileza sobre a rigidez das normas. Ele entende que as regras têm o seu lugar, mas que o espírito de compaixão e o auxílio mútuo deve sempre prevalecer. E você, consegue encontrar um equilíbrio entre seguir regras e ser empático ou empática? A expressão de leveza e de serenidade que ele mantém é o reflexo de uma mente em paz com as suas escolhas, mostrando que ele não se arrepende de ter estendido a mão a quem precisava, mesmo que isso significasse quebrar essa regra, diferente do jovem, né? Do mais novo. E aqui falando da moça, né? A reação dela, com o seu olhar de desdém para o monge mais novo e o de agradecimento para esse monge mais velho, adiciona uma outra camada que é essa história que a gente está conversando. Ela representa o quê? A gratidão e o reconhecimento pela ajuda recebida, mas também a crítica àqueles que, por rígidas convicções, se recusam a oferecer algum tipo de ajuda, um auxílio. Você já se sentiu criticado, criticada por seguir as suas próprias convicções? A sua atitude pode fazer com que a gente se pergunte quantas vezes a gente deixa de ajudar alguém porque a gente está tão preso às nossas próprias regras e julgamentos que a gente deixa de viver a vida. A indignação do monge mais novo e a sua incapacidade de compreender a ação desse monge mais velho nos revela o quê? O peso que todos nós carregamos quando a gente se apega ao julgamento e à rigidez. Você consegue, você realmente sente, acredita, você coloca em prática que você consegue deixar de lado os julgamentos que pesam sobre você? A sua raiva e a perplexidade, no caso desse jovem que a gente está falando aqui, mostra como que a gente está, muitas vezes, presos ao passado, carregando conosco mágoas e incompreensões que poderiam ser deixadas para trás. Quais são as mágoas que existem dentro de você? Quais são as mágoas que você ainda carrega? Quando o monge mais velho questiona por que o jovem continua carregando aquela moça, ele nos faz refletir sobre o quanto a gente deixa as nossas preocupações e os nossos julgamentos influenciarem o nosso presente e o nosso futuro, impedindo que a gente consiga avançar com serenidade, com leveza. Essa história convida você e a mim a gente fazer com que a gente de alguma forma reflita sobre as nossas próprias vidas. Quantas vezes a gente escolhe cegamente as regras, sem considerar o impacto das nossas ações sobre as pessoas que estão ao nosso redor? Pois é. Você consegue lembrar de algum momento que seguiu cegamente uma regra? Quantas vezes a gente deixa de ajudar, de ser compassivo, porque a gente tem medo do julgamento, porque a gente está tão preso a esse julgamento que a gente não consegue se mover. Você tem medo do julgamento dos outros? E principalmente, quantas cargas desnecessárias a gente carrega? Quantas? Ao invés da gente deixar para trás, né, e seguir com esse coração mais leve. A montanha da fé é como se ela fosse um símbolo. Ela simboliza uma jornada espiritual e pessoal de cada um de nós. O que a montanha da fé representa para você? Para alcançar, é necessário não apenas seguir regras, mas também entender o espírito por trás delas, cultivando assim a compaixão, o entendimento e a capacidade de perdoar e deixar ir. Você está pronta para perdoar?
Você está pronta para perdoar e deixar ir? Pois é. Essa história desafia a todos nós a olhar para dentro e fazer com que a gente questione as nossas atitudes e buscar o equilíbrio entre essa adesão às normas e a prática da empatia e da humanidade. Que possamos todos nós aprender a carregar menos esse peso de julgamento e quem sabe assim a gente conseguir adentrar nesse universo da leveza rumo a essa montanha da fé, rumo a esse símbolo, né? Me responde aqui, como que você se percebe nesse momento da sua vida? Quem é você? O jovem? O monge mais velho? Ou a moça? Bom, eu espero que você tenha encontrado valor nesse vídeo. E se você quer mais dicas práticas e insights sobre viver uma vida mais autêntica, me segue. E até o próximo vídeo.